Vamos lá. O governo tomou uma decisão. Decidiu finalmente que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto que aumenta o IOF. A Advocacia Geral da União pediu que o Supremo Tribunal Federal declare constitucional o decreto do presidente Lula. Durante a coletiva na manhã de hoje, o advogado-geral da União, Jorge Messias, falou sobre o caso. Vamos ouvir. Apresentássemos nesta data uma ação declaratória de constitucionalidade em que nós estaremos, neste momento, apresentando ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que possa ser restaurado os efeitos do decreto número 12.499 de 2025, que alterou as alíquotas do Imposto de Operações Financeiras sobre câmbio, crédito e seguros. Pois é, e o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, ainda afirmou que já tinha até avisado os líderes da Câmara, o Hugo Mota, e do Senado, o Davi Alcolumbre. Vamos ouvir? A ministra Gleisi Hoffmann, a nossa ministra-chefe das Relações Institucionais, ela tem mantido contatos diretos com as lideranças partidárias, buscou o chefe das duas casas. Aliás, eu queria informar que esta medida ela só foi adotada após a comunicação direta das nossas lideranças, da nossa ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, ao chefe das duas casas. Pois é, mas não adianta muito, né, meu amigo? Você avisou que vai entrar com a ação, eles não vão ficar felizes só porque você avisou. Olha, eu vou te processar, tá? Tô te avisando, fica numa boa? Claro que o cara não vai gostar. Túlio Naza, eu quero colocar 2 pontos para você. Primeiro, o ponto jurídico. Todo mundo sabe que o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, é um imposto regulatório. O senhor é professor, vai poder falar sobre isso. Não é um imposto com finalidade arrecadatória. Ele estimula importação, estimula exportação, inibe gastos no exterior, estimula gasto exterior, chama investimentos para o país, autoriza investimentos fora do país, ele regula a atividade, por isso ele é considerado um imposto extrafiscal. Quando o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, dá várias entrevistas dizendo que vai usar o IOF com uma finalidade fora da sua finalidade constitucional, ou seja, com fins arrecadatórios e não regulatórios, ele não abriu margem para o Congresso Nacional questionar a constitucionalidade? É a primeira pergunta. E a segunda é de caráter político, que até vou dividir com o pessoal da mesa depois. Tem um ditado norte-americano que diz: quando você perceber que está num buraco, pare de cavar. O governo continua cavando o buraco que o separa do Congresso Nacional? Olha, Capês, boa tarde aos amigos da mesa, boa tarde à audiência da Jovem Pan. Realmente, Capês, você foi cirúrgico. Há 2 vertentes nesse caso. Uma é jurídica e a outra é política. Vamos começar pela jurídica. Juridicamente, o IOF é um imposto, como você bem colocou, regulatório. Ele serve, ou chamado extrafiscal, ele serve para que o governo possa, em determinada situação, regular setores, no caso aqui da economia de interesse da economia nacional. Ele não serve para corrigir déficit fiscal. Isso a gente chama no direito de desvio de finalidade. Quando uma lei determina que alguma medida tributária deve ser feita para uma finalidade, mas ela é utilizada para um outro objetivo, para um outro fim. Nesse caso, o governo confessou, o governo disse expressamente: a minha medida de ajuste fiscal, ou seja, para conter o déficit das contas públicas, terá como uma das parcelas o aumento do IOF. Então, ele está usando o IOF, no caso, o poder dele de aumentar o IOF, como medida de arrecadação para conter o déficit fiscal. Isso é inconstitucional no seu conteúdo. Essa medida ela é inconstitucional no seu conteúdo. Não importa que a origem não esteja viciada, não há um vício de origem. Realmente o governo pode editar por decreto o aumento do IOF. Quanto à forma, está perfeita. Agora, o problema está no conteúdo, na finalidade, de que qual é a finalidade para se aumentar o IOF? Então, no aspecto jurídico, o correto seria que o STF mantivesse a decisão do Congresso Nacional de derrubar o decreto do Poder Executivo. Agora, a outra vertente
ela é muito mais complexa, é a política, né? Essa vertente, ela é complicada. Parece aquela história, Capês, do irmão mais novo que está brigando com outro colega da idade dele e vai chamar o irmão mais velho para entrar na briga, né? Realmente o Executivo está fazendo um jogo duro, né? Toda vez que sofre uma derrota no Congresso Nacional, vai ao Supremo Tribunal Federal. E o limite é muito tênue, a linha é muito tênue entre o Supremo Tribunal Federal realmente interferir legitimamente nessa briga entre Executivo e Legislativo ou o Supremo vier a cometer algum vício ali nessa relação independente e harmônica entre si. Me parece, nesse caso, que politicamente a tendência é que o Supremo Tribunal Federal fique do lado do Executivo. Vamos lembrar o caso recente da revisão geral da vida inteira do INSS. O Supremo, para não afetar as contas públicas, foi a favor do governo. Então, me parece, pela tendência das últimas decisões, que politicamente o Supremo vai se alinhar a essa medida do governo federal. Mas não seria... Aí, Capês, a história que você falou do buraco, eu vou falar um outro ditado. Não seria uma vitória de pirro, né, do Executivo? O que o Executivo ganha vencendo no Supremo Tribunal Federal? Ele vai ganhar aí um aumento de arrecadação, mas será que a derrota que ele vai ter nesse relacionamento com o Congresso Nacional não vai ser pior? Como que vai ficar daqui para frente? Como que vai ficar a aprovação da medida provisória? Essa sim que vai discutir aí o fim de alguns benefícios tributários, que vai aumentar muito mais a arrecadação do governo federal. Será que vale a pena para o Poder Executivo brigar com o Centrão? São cenas do próximo capítulo. Professor Leandro Ferreira. Ele é de esquerda? Ele é de esquerda. Mas ele é professor, é um rapaz preparado, culto. Vamos ouvir a outra versão, porque aqui é linha de frente, as posições se contrapõem. Leandro Ferreira, pode-se dizer que o governo está matando o cachorro a grito, embora seja uma frase politicamente incorreta e ambientalmente equivocada, mas está matando o cachorro, está usando até imposto IOF para conter. Como você vê essa estratégia do governo, ao questionamento judicial e a dívida pública que saltou do começo de 2020, governo Bolsonaro antes da pandemia, de 330 bilhões, para agora o governo Lula com quase R$1 trilhão. Não é melhor parar de gastar do que ficar inventando moda para arrecadar mais imposto, seu professor Leandro Ferreira? Boa tarde, audiência da Jovem Pan, boa tarde ao Capês, meus colegas aqui do Dia de Frente. O Capês, ele é bom que ele me joga logo o tema suficiente para 45 minutos de fala aqui com vocês, né? Porque é essa história. Mas eu vou começar por essa última aí que ele mencionou a respeito da dívida em 2019 ser na casa de 300 bilhões e ao final agora nós estarmos na casa de 900 bilhões. Ele esqueceu que no meio do caminho teve uma pandemia que precisou aumentar corretamente em 450 bilhões a dívida do Brasil, como no mundo todo, né? Então, desses 300 aos 900, Capês, lembre-se que foram gastos feitos no governo Bolsonaro de forma extraordinária, corretamente. Foi graças à luta da população para poder sobreviver que tivemos, por exemplo, o auxílio emergencial, né, que se conquistou através da atuação da sociedade civil, da oposição no Congresso Nacional. Isso levou à possibilidade de as pessoas sobreviverem com esse tipo de mecanismo. Esse tipo de política pública foi muito importante. Teve uma consequência que é aumentar a dívida do Brasil. Então, as outras consequências relacionadas à dívida, e nisso eu tenho certeza que o Capês se soma a mim, é justamente o patamar da taxa de juros. Cada 1 ponto percentual na Selic, que é essa taxa definida pelo Banco Central, significa 55 bilhões de reais a mais de dívida para o Brasil. Então, toda vez que você vê o Banco Central aumentando juros, saiba que cada vez que subir 1%, 55 bilhões. Cada vez que subir
0,25%, você vai estar subindo 13 bilhões, mais ou menos, de reais de dívida a cada 0,25%. Então, isso aqui é para equilibrar o terreno e aí sim entrarmos no tema, né, da AGU, IOF e outros que se somam aqui a essa discussão. Eu concordo, por exemplo, com o Túlio na análise política que ele fez sobre o acirramento, Túlio. Eu acho que isso vai levar a um acirramento da relação do Executivo com o Congresso, mas, ao meu ver, para bem do Brasil, porque esse Congresso é o Congresso que gasta 52 bilhões de reais em emenda, é o Congresso que não revê super salário no poder público, é o Congresso que aumenta o número de deputados a revés, né, do que é o interesse do Brasil. Então, se o Lula estiver comprando briga com este Congresso, eu vou dar os meus parabéns para o presidente Lula, porque, afinal de contas, eu acho que tem poucos lugares que sabotam tanto o Brasil hoje como é o Congresso Nacional, por meio da atuação ali da mesa diretora, que está representando o centrão ali nas discussões. Agora, IOF e AGU, né, tem uma discussão sobre se é extrafiscal ou não. Eu gosto muito também com os meus colegas aqui da Jovem Pan, por serem todos advogados. O negócio é assim, teve ação de manhã, parece que à tarde todo mundo já leu a inicial, todo mundo já debateu os seus temas, sabe dizer se é constitucional, se é extrafiscal, se é isso, se é aquilo. O fato é que o IOF teve uma redução para os grandes, para as grandes empresas no governo Bolsonaro. O cidadão comum, pessoa física, eu, você que estamos assistindo, que está nos assistindo aqui, paga IOF num patamar mais alto que o empresário que pega crédito. Empresário que pega crédito acima de 100 mil reais. Né? Essa correção do IOF que está sendo proposta é justamente para fazer com que o crédito para grandes empresas não fique descasado em relação ao crédito para a pessoa física. E aí sim, Túlio, nós temos a visão de que se trata de um imposto com efeito regulatório, porque ele regula o mercado de crédito ao equipará-lo para todos os seus atores, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, preservando o interesse do menor e até corrigindo quando precisou corrigir, por exemplo, no caso do risco sacado. Esse sim foi um erro do governo, que foi corrigido no próprio decreto, né, a pedido, inclusive, do Hugo Mota, né, por sugestão do Hugo Mota, mas no restante é só corrigir mais uma barbeiragem deixada por quem? Paulo Guedes e Bolsonaro. Muito bem. Lembrando que o governo Bolsonaro, de fato, era 339 bilhões de reais antes da pandemia. O Leandro Ferreira tem razão. Com a pandemia houve um aumento de gastos, é natural, né? As pessoas estavam, o país estava parado, mas o governo Bolsonaro terminou em 528 bilhões de dívida. O atual governo, em 2 anos, pulou para quase o dobro. Nós estamos batendo aqui 80% do PIB. E presta atenção no que acontece. Como é o governo gastão, ele precisa aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Quando ele aumenta a taxa de juros, o professor Leandro Ferreira deu uma aula aqui. Aumenta, claro, o serviço da dívida. E só uma informação, Leandro Ferreira. Os Estados Unidos da América estão pagando de juros anualmente, 3,9% do PIB deles. Até 6% é administrável. Estão pagando 3,9% de juros. Pagam 1 trilhão e 200 bilhões por ano de juros num PIB de 29 trilhões. O Brasil está pagando 5,9% do PIB de taxa de juros. É 1 trilhão jogado no lixo dos juros da dívida pública. Por isso tem que gastar menos. Como o governo não gasta menos, Rodolfo Maris, a solução é brigar com o Congresso Nacional, porque é o seguinte, também o presidente Lula tem que estar ligado. Não preciso mais fazer maioria no Congresso, basta fazer maioria no Supremo. Queria te ouvir. Boa tarde, Capês, boa tarde, meus amigos de bancada, boa tarde a nossa audiência. Pois é, eu fiquei escutando o Leandro aqui, o Leandro vai muito bem até a página 10, né? Daí pra frente ele... Do livro de quantas 10. Páginas? 500. Coitado, eu sou obrigado a defender o Leandro aqui. Também não é assim, também não é... Leandro é um belíssimo economista. Não, sim, ele foi muito bem. Se o Lula tá comprando briga com o Congresso, esse Congresso que gasta, esse Congresso gasta 52 bilhões de emendas parlamentares, eu estou com ele. Sim, até aí tudo bem, se acalma
causa não fosse o aumento do imposto do IOF. Ponto final. Se tivesse outra causa, eu também estaria ao lado do presidente para brigar com esse Congresso, que de fato arrecada bastante. Tem ali os seus penduricalhos, uma cerca de quase 47 mil reais em salários por mês. De fato, é um Congresso bem gastão. O Leandro tem razão nisso. Mas sobre essa inconstitucionalidade que o advogado-geral da União vem a público declarar, olha só, a tramitação desse veto ela foi respeitada. Ela é regulada pela Constituição Federal nos seus artigos 66 e seus parágrafos e pelo Regimento Comum do Congresso Nacional no artigo 104 a 106, letra D. Ou seja, nós estamos vendo aqui agora uma queda de braço entre os próprios advogados e aqueles que também são conhecedores da lei, porque as duas casas se juntaram para derrubar esse veto e para vetar, né, essa ordem, essa prerrogativa do presidente da República. Será que só os advogados da União conhecem da lei ou aqueles que vetaram também estão embasados do que eles sabem fazer, que de fato é colocar a lei em vigor? A gente fica nessa prerrogativa sobre o IOF, que de fato não é, e já não deveria ser mesmo discussão, porque ele não é um imposto arrecadatório e só por aí nós não deveríamos estar falando disso. Mas quando a Gleisi Hoffmann vem a público falando que vai agora sequestrar 12 bilhões de reais para os cofres para que isso seja compensado, a gente pensa, meu Deus do céu, que país nós estamos vivendo e, Capês, nós vivemos num verdadeiro Deus nos acuda. Minha querida Priscila Silveira, doutora Priscila Silveira, brilhante advogada e jurista. Eu gostei muito da fala do Rodolfo agora. O Rodolfo pegou um ponto que é um ponto muito interessante. O Congresso Nacional tem competência para expedir decretos legislativos? Tem. Ele pode expedir decreto legislativo para assustar os efeitos de resoluções e decretos do Poder Executivo? Tem. Então ele está dentro da sua competência constitucional. Ele obedeceu o procedimento previsto na Constituição, no seu regimento interno? Obedeceu. Todos os aspectos de competência e aspectos formais foram obedecidos? Poderia o Supremo entrar no mérito da decisão quando o Congresso Nacional, por uma discricionariedade, entendeu que foi feito o desvio de finalidade do imposto? Será que matéria interna corpus já não mais interessa? Como você, Priscila Silveira, com a sua experiência, antevê a possibilidade desse desfecho? Túlio Naza, professor, acha que o Supremo vai acolher a ação do advogado-geral da União. Qual a sua opinião? Boa tarde, Capês, os meus colegas da bancada, toda a nossa qualificada audiência. Capês, aqui a gente tem, na verdade, uma discussão não a respeito de um mero conflito ali de competência. É fato que o artigo 49 da nossa Constituição Federal, ele dispõe sobre a possibilidade do Congresso Nacional sustar atos normativos, né? E assim foi feito pelo Congresso. A grande discussão que se opera aqui é que esse IOF é arrecadatório ou esse IOF ele é regulatório. Por quê? Porque essa ação de declaração de constitucionalidade, que na verdade foi aqui, o que busca essa ação? O reconhecimento da constitucionalidade da sustação daquele decreto. E aí, obviamente que há essa discussão, por quê? A gente tem um argumento ali que está dentro dos limites legais, porque esse é inclusive o meu entendimento, de que ele pudesse realmente, excepcionalmente, sustar, né, aquela decisão do IOF, desde que de forma excepcional, e que aquele, então, tributo, né, que aquele IOF fosse, ou seja, considerado, na verdade, arrecadatório. Como colocou aqui, né, para poder sobrepesar o nosso economista, querido amigo Leandro Ferreira. Ele disse, então, que o governo teria feito no sentido de, né, dar uma balança àquilo que estava deficitário. E assim considerando, não é, poderia também o STF, né, e aqui acho que eu vou aqui me filiar ao que disse o Túlio, que o STF vai considerar. Mas a gente tem uma outra problemática, Capês, porque há aí, não no mesmo cenário específico de contexto, decisão, o STF já decidiu, em outros casos, que o Congresso pode, de fato, sustar atos ali do Executivo, mas em apenas situações excepcionais. Então a gente vai precisar aguardar se o STF vai mudar esse posicionamento que outrora, né, ou seja, anteriormente ele tenha tido, dizendo, então, que não, que é constitucional e que não poderia ter sido sustado pelo Congresso. Capês?